não sou esse jogador de Magic todo não, mas a ideia dessa apresentação aqui que foi sugerida pelo Éder Carvalho, nosso amigo juiz que não é mais certificado, mas um excelente juiz de Magic e um excelente juiz de card games em geral. Ele só optou por não se certificar por motivos pessoais. E ele sugeriu esse tema e me ajudou, então, primeiramente eu queria agradecer ao Éder por esse tema sugerido. É um tema que eu acho que se aplica a praticamente todo mundo que é juiz, porque todo mundo que é juiz, com exceção do Coiato, é juiz porque jogava Magic antes. E até o Coiato, acho que ele jogou, sei lá, um torneio na vida dele antes de se tornar juiz, mas a ideia dessa apresentação aqui é quais as habilidades de jogador, isso jogador tanto de Magic quanto de outros jogos, foco aqui no Magic, você pode trazer, né, para a sua vida de juiz. Eu vou tentar iniciar a apresentação aqui. Vocês, por favor, alguém, Léo de preferência, me dá um aviso sonoro aí se estiver dando certo. Preciso que isso. Tá aqui, jogando Magic. Você é o juiz melhor jogando Magic. Tá maravilhoso. Beleza. Essa apresentação aqui é curta, muito. A gente vai ter bastante espaço para conversar sobre esse tema. E então quem quiser conversar e quiser falar, contar uma história sobre o tema que a gente vai abordando, vocês podem falar aí no chat, que eu só tenho uma tela, mas eu tenho meu celular também. Eu estou dando uma olhada no chat do Discord pelo celular e aí eu abro o espaço para vocês para adicionarem alguma coisa, se vocês quiserem. Um minutinho que eu estou só abrindo o chat aqui no celular. Antes de mais nada, esse é o título da apresentação, é como ser um juiz melhor jogando Magic. E esse aqui sou eu, no dia do meu casamento, eu estava bonito que só. Meu primeiro contato com Magic foi, acho que em 96, em Miragem. O Hector está mandando ativar o Windows. Eu sou um pirata com muito orgulho, eu não quero dar mais dinheiro do que o Bifo precisa. Mas se eu acreditar que o software merece meu apoio, eu compro ele, então eu não acho que a Microsoft precisa do meu apoio não para sobreviver. De toda forma, também precisava ativar o meu, Felipe falou. Esse aí sou eu, no dia do meu casamento. Eu jogo desde 98, porque meu primeiro contato foi em 96, com as cartinhas de Mirage e tal, mas eu não entendia muito o jogo, eu tinha 10 anos. Não me interessei muito pelo jogo, meu irmão tinha as cartas, mas aí eu comecei a me interessar quando saiu Fortaleza, por acaso, totalmente por acaso. A minha primeira era um dragão azul, 5 mana, 3/3, que faz umas coisas lá de Fortaleza. E eu apito torneios aqui em Fortaleza, seja presencialmente ou pelo telefone, desde 2005. Eu tive que arbitrar alguns torneios remotamente, porque as pessoas não sabiam das regras, e aí me ligava para a pessoa que sabia de para dar o ruling das coisas, e acabei num nacional frustrado, que eu morri no Day 1, fiquei fora de possibilidade de top, acho que era 32, fazia alguma coisa na época, top 16, no dia 1 ainda, e pedi para fazer prova lá, era aquela prova extremamente difícil, mais difícil do que a de nível 2 atual, ou sei lá o que é a prova de nível 2 atual, mas a última que teve antes da GG Academy existir. Era uma prova absurdamente difícil, caía IPG, era uma prova de 50 questões, e era realmente assim, era tudo mato, né? Tinha exatamente um outro juiz aqui na região Nordeste, na época, que era o Diego Zarate, que eu não sei se ele ainda é juiz certificado, mas ele não está aqui.
E a gente se certificou no mesmo ano, né? Ele se certificou um pouco antes, foi um juiz de Curitiba, lá em PTQ, não, regional. Eu fui jogar, inclusive, eu fiz top alguma coisa não suficiente. Mas, enfim, nós nos certificamos no mesmo ano e hoje a gente tem uma comunidade bem fomentada, né? A gente tem, sei lá, quase 100 juízes na região Nordeste, tem um monte de juízes aqui em Fortaleza. Eu fico feliz de ver que grande parte dos juízes que estão aí nessa conferência são meus filhos ou pessoas que foram certificadas pelo Ryan, ou não sei se o Gabriel certificou alguém, mas fico feliz de ter fomentado essa comunidade a ponto da gente poder ter esse tipo de evento por aqui, né, que até começar a ter conferências no Brasil era totalmente impossível pensar numa conferência que englobasse somente a região Nordeste. A gente começou a ter isso em 2015, eu acho, que foi lá na Bahia. O Puff, que está por aí, vai saber exatamente quando é que foi, não lembro exatamente quando, foi 2014 ou 15. Foi 2015. Foi a primeira conferência no Nordeste. Eu não sei se alguém aqui, além dos nordestinos, estava lá, porque eu lembro que foram alguns speakers de fora, o Charlie foi o organizador, mas eu fico feliz, né, de fazer parte dessa comunidade, ter feito ela crescer. Mas, isso, só antes de entrar no assunto, a gente estava conversando sobre DQs e histórias engraçadas. O meu Game Law, especificamente, faz parte do nosso assunto aqui, então eu vou guardar para mais tarde essa história, mas uma história engraçada sobre DQ que eu tenho para contar. Eu não sei aqui quem teve a sorte, entre aspas, de ter jogado draft de Conspiracy. A primeira Conspiracy eu nem tomei conhecimento, nem sabia que existia, mas eu era lojista na época do Take the Crown, e eu fazia drafts lá na loja. A gente juntava as pessoas, qualquer número que desse para fazer mesões de números iguais, tipo 8, 6, 9, mesões de 3 ou 4 jogadores. E aí montavam um esquema lá para as pessoas jogarem 2 rodadas e a metade que ficasse com mais ponto ganhava os 2 boosters, né? Metade dos boosters. Cada jogador entrava com um booster de inscrição e a metade melhor classificada levava 2 boosters cada. E aí a gente estava nesse draft de 6 jogadores que tinha na segunda rodada, já no draft segunda rodada, entre aspas, no segundo mesão, e uma das mesas tinha um cara que estava garantido já no top e 2 que estavam garantidos fora, e na outra mesa o contrário, né? Na outra mesa os 3 estavam com chance de ficar dentro ou fora, né? Não lembro exatamente como. E aí, em determinado momento, um dos jogadores dessa outra mesa, que era a mesa que estava jogando por alguma coisa, falou para o outro, me ajuda aqui a atacar o fulano, senão eu não te dou carona. E aí o fulano, né, o jogador C, no caso, ficou com raiva e falou, cara, não se preocupa, eu te dou carona se a gente atacar ele. E o outro aceitou esse negócio, né? Então a gente teve uma oferta de determinação de resultado indevido, uma pessoa aceitando, outra pessoa fazendo contra-oferta e outra aceitando, né? E aí foi um delicioso triplo aqui nessa mesa, todos rimos, sou amigo de um deles, sempre fui amigo de um deles, continuo amigo, os outros 2 não mudou o relacionamento comigo, foi uma história assim, para as pessoas aprenderem a não fazer esse tipo de coisa, mas foi o meu DQ mais divertido, assim, foi o DQ que eu dei mais risada na minha vida. Provavelmente o único DQ que eu dei risada na frente do gol na minha vida. Não, mentira, já teve mais de um, mas foi em situações parecidas com isso. Então, vamos aqui para o
o assunto mesmo da conferência, né? Eu vou falar aqui um pouquinho dos 3 tópicos que eu vou abordar principalmente. Tá saindo o ouvidor, tá ruim o som, vocês estão me escutando? Alô, testando? Alguém pode fazer aqui um Funcionando bem o negocinho? áudio. Tá de boa? Ok. Eu jogo Magic todo dia, eu já sou o melhor juiz do mundo, né? Não, você não é o melhor juiz do mundo. Só jogar Magic não é suficiente, você tem que principalmente saber o que você está trazendo das suas habilidades de jogador para dentro, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o que faz um juiz ser um bom juiz, um pouquinho, e aí, que é uma coisa que eu vou pincelar bem rápido, porque é um assunto para outra palestra. Como jogar Magic pode fazer um juiz melhor e o que fazer enquanto jogador para se aprimorar nesse... O som não atravessa o mar, desculpa, Sofia. Eu espero que ele chegue aí, de alguma maneira. Então, entrando aqui nesse primeiro assunto, o que faz um juiz ser um bom juiz? E eu dividi esse tema aí em três coisinhas. Primeiro, o que faz um juiz ser um bom juiz é um espectro de um monte de habilidades, de soft skills, de hard skills, conhecimento de regra, de política, enfim, muita coisa que literalmente não cabe no slide, talvez não coubesse em uma apresentação curta como essa daqui. Mas eu dividi aí em 2 categorias, que jogar não muda nada e o que jogar ajuda. Jogar não muda nada o seu conhecimento de policy, jogar Magic especificamente, né? Sua habilidade com logística, sua habilidade de liderança, né? Que são características fundamentais de bom juiz, entre outros aí que não cabe tocar aqui agora, mas jogar ajuda em 3 coisas que eu coloquei: cobertura de fora, vou explicar por quê, investigações também, diplomacia, principalmente no caso de jogos multiplayer, sem envolver dar carona para terceiros como o Bribe, e outras coisas também que eu tenho certeza que a gente consegue pensar, mas não vou entrar em detalhes. Então, o primeiro ponto: como jogar pode fazer um juiz melhor. E por que eu falei em cobertura de flow e investigações, né? O primeiro ponto que eu não coloquei na apresentação, mas que é muito interessante, é a questão de jogar um pré-release. Vai te ajudar muito a conhecer as cartas novas, então vai te ajudar a tirar dúvidas de jogadores nos drafts, e se eventualmente você for apitar um torneio competitivo, não existe mais GP, e enfim, os torneios competitivos no Arena não tem nada selado, mas caso você vá arbitrar um evento de selado, é fundamental conhecer as regras, as cartas novas, né, para poder entender as interações comuns e tal. Mas o que eu tinha selado, principalmente aqui para a apresentação, é o conhecimento de formato e conhecimento de comunidade, né? Conhecendo o formato, e você está num corredor aí com os decks mais jogados do formato, uns 20 meses, você vai saber de cara quais são as mesas que vão precisar mais da tua atenção, né? Se tem um cara jogando de Cassaí, Cassaí é um exemplo triste, porque eu adorava o deck, foi banido, mas era um exemplo comum. Se tem um cara de Cassaí que não sabe o que está fazendo, e o PPTQ de entrevista do Léo pro nível 2, praticamente, tinha um cara que acabou ganhando o evento e ele não sabia absolutamente nada do que ele estava fazendo jogando de Cassaí. Então ele constantemente precisava da nossa atenção, porque era... Ou se os oponentes não concedessem imediatamente porque eles conheciam como e sabiam
jogar com o deck melhor do que o oponente deles. Né? Se eles não concedessem, a gente precisava estar lá para saber se o cara não estava fazendo nenhuma besteira e quebrando o jogo de alguma maneira. Mas o conhecimento do formato vai poder te colocar numa posição de quais meses tu precisa observar mais, né, para garantir que os jogadores estejam na linha. E conhecendo a comunidade, você sabe que os jogadores podem causar mais problemas, né? E esse ponto aí, o Ariel falou muito bem sobre ele, longe de mim querer falar também sobre esse ponto, como ele falou. Mas é importante lembrar que não é uma questão de caçar as bruxas ou de perseguição, né? Você tem essa informação e você usa para saber se a pessoa que costuma causar problemas não está fazendo o que ela sempre faz. O Fih pedindo para eles banirem o time do Fé. Então, nesse momento interessante para tentar sobre essa questão de eu acabei observando a mesa de uma pessoa e acabei pegando um problema com ela simplesmente porque eu sabia que era uma pessoa problemática. Se alguém tiver aí para contar, aqui em Fortaleza já foi mencionado nesse palestra o caso do Radija, né? Ele é uma figura, é um personagem de Fortaleza. E às vezes, assim, eu como juiz nunca precisei ativamente observar a mesa do Radija para encontrar um problema com o torneio que ele estava jogando. Era costumeiro o Radija causar problemas em torneios e realmente não precisava observar porque é realmente uma pessoa bem particular, mas se alguém tiver algum caso que queira compartilhar aí sobre esse tema, senão eu vou dar seguimento aqui em 2 minutinhos. O DG está falando do Mulligan na pilha com o Serum Powder. Isso foi tentado exatamente uma vez pelo nosso querido Radija, que tentou ligar a 13. Né? Isso é real, ele realmente tentou fazer isso, mas obviamente explicaram para ele que não dava e aí acabou aí. Né? Acabou o sonho do rapaz jogando com o melhor deck do mundo dele, que ligava 13. Felipe, se quiser abrir o microfone para contar a história do Max aí, porque a história do literalmente não dá para contar digitando. Assim, o Max ele é uma figura icônica do Rio de Janeiro. Quem já jogou por lá, quem já apitou evento no Rio, tipo, qualquer opção que você teve, que você passou no Rio e jogou Magic, você escutou falar do Max Barreto. E ele até tentou virar juiz várias vezes, mas na hora que a gente falava que ele tinha que estudar e tal, e que ele ia ter que aprender as regras e em vez de usar da maneira que ele achasse melhor, ele, por algumas vezes, a gente tinha uma habilidade que a gente chamava de tampo. Para quem jogou Legacy, tem o Sensei Divine Topic, você olha ali o topo bonitinho. E aí, quando os jogos começavam, o Max olhava a mão dele, olhava 7, olhava 3 do topo, quipei. E assim, era uma parada tão básica e tão normal que o outro jogador achava que era de boa. Era absurdo, era um amor, assim, tipo, gosto do Max, ele é amigo pessoal, a gente zoa infinito, mas ele, além do harmonizar passivo, que se você piscava o olho, ele tinha 2 cartas, e aí na draw step ele tinha um harmonizar, que ele cobrava mais 3, e ele de repente tinha 6 cartas na mão, do nada. Assim, ele era um tipo de jogador. Leyline of Ancestral Recall. Né? Sim, ele tinha passivas, assim, é igual joguinho de RPG. Você vai montar seu bonequinho, o do Max vinha com as passivas de Magic. Então, ele tinha o tampo, ele tinha o harmonizar passivo, a criatura no meio do ataque, ela voltava ao ataque. Era um monte de pessoa. Apitar com o Max era um nível extra de cuidado que você tinha que ter.
O Max realmente era um ícone, ele era muito famoso, principalmente por digitar tudo errado na Liga Média. Eu acho que essa era a maior fama dele, fora do Rio de Janeiro, era não saber digitar e as pessoas tentarem decifrar o que ele estava falando. Mas eu também conheci essa fama de cheater mesmo, né? Não tem outra palavra não. O cara roubava na cara dura e era um cara super gente boa, super simpático, boa pinta, todo mundo levava na boa o roubo do sujeito. Tá brotando um monte de história do Radij aí no chat. Gabriel, só um parêntese aqui, caso você não saiba, e caso alguém mais no chat não saiba, você realmente não pode combinar componente para os dois ligarem a 7, mas você pode falar para o oponente se ele quer empatar esse jogo, no caso dos dois estarem ligando. E isso significa que vocês podem empatar esse jogo e começar um novo jogo que todo mundo compra o 7. Então, isso é um artifício 100% legal para fazer o que vocês queriam fazer. Então, teoricamente, o Radij não estava errado aí, ele só não estava certo em como ele ofereceu esse mulligan a 7 para os dois. O Radij realmente... Bom, tem bastante... Talvez teria uma palestra sobre Radij, se a gente quisesse conversar mesmo sobre os causos. Estou só dando uma olhada no chat aqui. Eu lembro que na década de 1990 tinha muito esse clima de todo mundo buscar se auto-beneficiar e fazer uns cheatings bem aleatórios de comprar. Não só na década de 90. Tinha vários roubados. Tinha a clássica de pedir para ver no cemitério em as cartas. Quando eu estou jogando no passado, fiquei bem feliz de que isso diminuiu. Com certeza. Ariel, por muito tempo no Magic roubaram a skill necessária assim, no Magic competitivo. Isso eu escuto de pessoas que jogavam competitivo sério, tipo nível Pro Tour mesmo. Se você conversar com pessoas que jogavam no Pro Tour e até o início dos anos 2000, você vai saber que o pessoal roubava no treino. Assim, roubava treinando e treinar o roubo era mais importante do que conhecer o deck ou jogar bem com o deck. Porque, enfim, Newsflash, roubar te dá vantagem muito maior do que qualquer carta pode te dar. Mas, enfim, nós, enquanto comunidade de juízes, evoluímos, os jogadores, enquanto comunidade de jogadores, também evoluíram. Ainda existe cheating, com certeza, não se enganem. Existem jogadores pro players da vida que magicamente não conseguem ir bem depois da era do Arena. Né? Os caras que sempre figuravam bem aí nos torneios grandes e simplesmente pararam de aparecer. E eles também nunca tiveram resultados expressivos online, né? Eu não tenho dedos para apontar porque eu realmente não sei exatamente quem são e também não cabe um caça às bruxas aqui. Mas tem muito jogador que se vale quase exclusivamente do cheating para ter um resultado positivo, né? O Fast está falando aqui. A mesa de jogo pode transformar uma pessoa, sem dúvida. Infelizmente, as pessoas colocam ganhar acima de alguns valores como integridade, moral, ética, etc. E aí é uma questão muito mais psicológica, é uma questão que o Ariel tem muito mais arcabouço para poder conversar sobre do que o que eu tenho aqui. Estou fazendo a leitura dinâmica aqui, o apelido do cara é Oscry, dá para entender porque deve ser uma história parecida com a do Max, né? Mas, enfim.
seguindo aqui o baile, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esses casos. Eu falo um pouquinho aqui o que a gente pode fazer enquanto jogador para melhorar como juiz, né? E eu tenho 5 pontos que eu quero tocar. Eu acho que o principal de todos eles é assistir a jogos, né? Participando de eventos, como ouvinte, como espectador exclusivamente, ou como jogador de Magic, você pode assistir a jogos, né? E assistir a jogos é uma maneira muito boa de entender como o cenário se chegou àquele ponto ali com informação completa, né? E você se torna um investigador daquele jogo especificamente, né? Você entende como é que a postura dos jogadores está seguindo com o passo de jogo e se alguma coisa errada pode acontecer. E fazendo uma pausa aqui só para ler o chat, o André Freitas Barbosa está falando: um ambiente de loja, um ambiente sem uma competição exagerada pode ajudar a reduzir essas coisas. Para release antigamente era muito puxado isso, a galera trocava carta na cara dura, assim. Os antigos pré-releases valendo um caminhão de booster, né, que por aqui a gente nunca teve aqui em Fortaleza, porque jogo organizado em Fortaleza especificamente foi uma coisa que começou em 2006, mais ou menos, com a loja, com a Red Zone, que hoje é Red Zone de novo, depois de ter ficado fechada por uns 10 anos. 8, não sei. Mas eu sei que tinha os pré-releases que literalmente saía gente com 2 boxes debaixo do braço. Numa época em que uma box era mais cara, ou tão cara quanto o salário mínimo. Então, era meio absurdo você ter esse nível de torneio para um evento que é para ser uma festa do jogo, né? Uma celebração de uma coleção nova. Tem gente que tenta batendo para o ímpar. Sem dúvida, as motivações de uma pessoa que vai trapacear não são exclusivamente premiação, né? Mas, com certeza, uma parte grande das motivações é a premiação. Tem outras coisas como prestígio, uma noção de ser o melhor jogador daquele jogo ali, deturpada, porque, afinal, se você está trapaceando para ser o melhor, você não é ego, como o Felipe falou. Mas o que a gente sabe de histórico mesmo, de trapaça, é que os jogadores trapaceiam porque eles querem ganhar, e eles querem ganhar porque a premiação é boa. E essa diluição de premiação, sem nenhuma dúvida, afasta esse pessoal que quer, né, botar 2 boxes debaixo do braço depois de terminar o pré-release com o deck pré-montado que eles trouxeram de casa, né? A gente tem muito caso aí de gente jogando carta em inglês no pré-release em português, por exemplo. Fast to Grider e FNM. Outras coisas que a gente pode fazer, continuando aqui, né? Outras coisas que a gente pode fazer como jogador para melhorar enquanto juiz. Obviamente, isso não é uma coisa que a gente pode fazer agora, e a gente não sabe quando vai poder fazer de novo, mas eu espero que em breve interagir com outros juízes quando você está jogando, né? Observar ruling se você tiver como, né, se você não estiver jogando, ou se você estiver participando do ruling, né, enquanto oponente do ruling e tal. Não é uma investigação mais elaborada, mas é uma maneira de estar aprendendo a ser um juiz melhor enquanto está jogando. Jogar outros TCGs, e aí eu acho
muito relevante, porque eu aprendi muita coisa com Pokémon, né, com o Pokémon TCG. Eu aprendi bastante sobre Customer Service, porque eles, enquanto juízes, né, enquanto comunidade de juízes lá no Pokémon, eles prezam o Customer Service em primeiro lugar. Às vezes até me incomoda, porque parece ser mais importante do que a integridade. Isso está mudando aos poucos, porque eles estão deixando o jogo um pouco mais profissional. Mas assim que eu cheguei, que foi cheguei a arbitrar, né, como juiz de Pokémon, foi o ano que teve a mudança de chave, assim, que eles passaram de um jogo de criança para um jogo, um Pro Tour praticamente, né, com torneios grandes e premiações em milhares de dólares e tal. Que foi em 2017 ou 2018, com certeza agora. Mas de lá para cá, eles têm mudado um pouquinho para priorizar a integridade e deixar o customer service em segundo lugar, no lugar de primeiro. A integridade tem se tornado o foco do que é mais importante. Enfim, as pessoas não estão jogando esse jogo mais exclusivamente para se divertir, né? De pais e filhos, e está se tornando um jogo mais competitivo. E no Pokémon eu aprendi muito também sobre cards marcados, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar a palestra mais no começo desse ano que eu fiz sobre, né, era para ser um workshop ao vivo, e aí seria muito mais fácil de mostrar o que eu mostrei. Mas o exemplo que eu dei com os cards marcados lá, que eu sempre encontrava os 4 cards que eu queria a qualquer momento, era de um torneio de Pokémon. Foram shields usados num torneio grande de Pokémon, finalista de Pro Tour, que usou técnicas bem elaboradas de marcar cards, e no Pokémon é muito relevante saber a posição do card no deck, porque tem uma mecânica muito importante que cards do seu deck ficam fora dele. Então, o fato de eu ter começado a jogar Pokémon me levou a entrar no jogo e me ensinou essas técnicas de busca de cards marcados, né? Eram coisas que eu não tinha tanta experiência quando eu comecei, e eu consegui levar para o Magic. Eu consegui encontrar problemas em equipes de deck check, de GPs, que normalmente teriam passado despercebidos, porque eu não sabia o que eu estava procurando. E eu não tenho a experiência do Yu, eu nunca tive, nem de outros card games a nível competitivo, mas eu tenho certeza que nesses outros card games você também tem informações para extrair que você pode trazer, né? Que, afinal de contas, a gente é árbitro de Magic, de uma maneira, enquanto comunidade, né? Nós somos todos árbitros e árbitras desse card game específico, mas nós somos todos juízes, né? Então, essas habilidades são habilidades que você pode levar para qualquer um desses card games, sem dúvida. E foi por causa das minhas habilidades dentro do Magic que eu consegui arbitrar torneios grandes de Pokémon também, né? Eu, Felipe, não sei se tem mais alguém aqui nessa conferência que já participou dos torneios grandes de Pokémon também, enquanto juiz. Mas conhecendo o jogo mesmo. Regional de Salvador. Mas Nayan estava como jogador, né? Quiser abrir o microfone, ou Nayan, para contar a história? Meu último torneio de Pokémon da vida. Se vocês quiserem contar uma história, pode abrir. Eu tenho uma história de Pokémon.
no caso. Eu tava arbitrando não era exatamente um regional, era um torneio razoavelmente grande aqui em Aracaju. E tinha um garotinho na fase inicial, né? Ele tinha uns 6, 7 anos de idade, eu acho. Né? E ele tava usando uma carta falsificada, a gente só conseguiu ver depois. Né? Só que assim, o garotinho não entendia muito bem disso, achava as cartas bonitinhas e jogava. Aí quando a gente perguntou pra ele, né, não, como é que foi que você conseguiu essa carta? Aí, não, o papai comprou pra mim no centro, disse que essa carta vem da China. Aí o pai também não entendia das regras, né, não entendia direito do jogo. Sempre chegou, explicou pra ele já tava com pressa de ir embora mesmo. Eu falei, olha, não vou punir seu filho, porque com certeza ele não fez isso de propósito, o cara não tem a capacidade de ter esse nível de pensamento malicioso. Expliquei pra ele que ele não podia mais jogar com aquele deck. Esperamos terminar a partida, porque o garoto já tava pra perder mesmo, nem sabia jogar direito. E aí eu expliquei pro pai a situação, eu disse, ó, compre sempre em lojas originais assim e tal. Foi assim, um semi-DQ, em que realmente ele não teve culpa nenhuma pela verdade. O garotinho só tava lá pra se divertir e achou a carta bonitinha. Pronto, ele não tinha nem sequer as energias necessárias pra usar naquele Pokémon. Entendi. É isso. Tava jogando com carta verde sem floresta no deck. É isso aí. O Felipe tá falando que Pokémon ensinou infinito sobre o OA. Então você tem um exemplo. Não tenho não, Felipe. Você achou? Eu nunca achei que eu fosse achar um Outsider Assistance na minha vida, porque no Magic é mais difícil. Mas quando você tem um jogo onde, igual o Hector citou um exemplo que o pai fez uma coisa, no Pokémon tem muito disso, de as ações dos pais afetarem diretamente jogadores. Uhum. E o pai, às vezes, é infinitamente mais competitivo que o próprio filho. Que o filho vença a qualquer custo. O pai projeta as expectativas de competitividade dele no filho. Né? Tipo, quer que o filho dele seja campeão, quer se sentir campeão. E às vezes uma conversa que o pai tem com o filho não entre rodadas, mas às vezes entre um jogo e o outro, que eu nunca dei muita ideia para optar assim, porque não é a coisa normal de se acontecer no Magic. Mas como outra citou no Pokémon, tipo, Sim. É muito bom o pai falar pro filho qual jogada fazer. E como é um monte de criança, a gente não separava no começo. Então, assim como o Horta teve esse lance do Custom Service do Pokémon, graças a Deus, mudou bastante. Mas era um ponto de a gente não poder interferir uma situação com o pai falando pro filho como jogar. E aquilo ser extremamente descarado. Mas a visão da organização era diferente. Sim. O pessoal mais das antigas do Pokémon, porque a gente não é old school, né? Mas o pessoal mais das antigas fala que na época dos nacionais, que eram torneios realmente muito grandes de Pokémon aqui no Brasil, eles tinham que praticamente colocar os pais num aquário, assim, totalmente fora do contato visual dos filhos, porque era pai saindo na porrada, praticamente, assim, um com o outro, ensinando as crianças de 6 anos a jogar. Sim, eu queria contar uma história sobre o meu triplo game loss, sobre a questão de investigação, né? Acabei me lembrando agora com essas histórias que eu conto. O que foi o meu triplo game loss que me rendeu, o meu triplo GRV que me rendeu o game loss? Aí, como é que eu sei que como ser um jogador cometendo esses erros aí me ajuda a ser um jogador? Eu estava jogando com um deck que era Hackers. Não. Se não me engano, foi o Felipe que emprestou o deck. Não foi o Felipe. Era o deck que o Felipe jogava, que ele ganhou um GP. Buenos Aires. Mas quem me emprestou foi o Vitor Cavalcante, que também não é mais juiz certificado, eu acho. Você me ensinou a jogar com o deck. Você me deu os toques de como jogar. Mas o deck era do Vitor, isso eu lembro bem.
Mas, de toda forma, 3 vezes nesse torneio, eu tinha um terreno para fazer a minha terceira cor na mão, ele entrava desvirado, eu baixava o terreno errado e fazia a mágica que precisava do preto ou do vermelho ou do verde. A terceira cor que eu não tinha na mesa. Aí eu fiz isso 3 vezes nesse torneio. E se eu não tivesse cometido esse erro com tanta frequência, eu olharia para esse tipo de jogada com um olhar mais preconceituoso, né? Eu olharia para esse tipo de jogada como esse cara está querendo tirar alguma vantagem daí. Cometendo esse erro, que é um erro banal, bobo, é um erro que eu nunca cometo em jogos mágicos, eu jogo competitivo, principalmente online. Eu tava com o pé, eu tinha chutado uma quina e fiquei com o pé imobilizado, porque, sei lá, tossi o pé, fiquei com o pé lascado e fiquei com a mesa fixa nesse evento aí. Super Sunday Series, que eu comecei, sei lá, 5-0 e depois afundei. Mas, enfim, ensinou a lidar com esse tipo de erro de uma maneira menos austera. Né? É um erro que parece até burro o jogador cometer. Né? Tipo, ele tem acesso a tudo que ele precisa e ele baixa o terreno errado e por conta disso joga uma mágica errada que ele não tem como jogar. Eu acho que todas as vezes foi porque eu tinha vermelho e verde na mesa, né, florestas, montanhas e terrenos não básicos. Tinha um terreno que adicionava preto na mão e baixava outro que adicionava verde e vermelho. E eu passei a olhar para esse tipo de jogada, né, um atalho automático para minha investigação nesse tipo de jogada é saber se o cara tem o terreno que faz a coisa na mão. Né, e saber se os recursos que ele tinha eram suficientes para poder, né, fazer aquela mágica que ele queria fazer. Voltando aqui um pouquinho, né, sobre a questão das investigações, inclusive. Quando a gente percebe também se um erro é comum ou forçado, isso, não sei se alguém aqui arbitrava na época, mas era muito comum com Painland. Né? Quem pegou a época de Painland legal no Standard, como era roubar com Painland, às vezes sem querer, às vezes de propósito. Né? E conhecer o jogador, conhecer o deck, conhecer o formato, vai te ajudar a fazer uma investigação melhor, uma investigação mais apurada. Por exemplo, clássico aqui que eu consegui pensar, né, sobre se um erro ser forçado comum é o Painland mesmo. Na maioria das vezes, os jogadores sabem que precisam pagar os pontos de vida para poder adicionar as manas coloridas. E é um jeito muito fácil, né, de ganhar uma vantagem muito grande, que é não perder ponto de vida, principalmente nos matches em que isso é muito relevante. Eu estou chegando, o Léo está falando aqui que faltam 15 minutos, eu estou chegando aqui perto do fim. Acho que tem mais um slide só. Mas, jogar videogame. Com a pandemia, o Among Us, sei lá, se tornou um jogo extremamente popular, né, por uma questão de ser um jogo social e as pessoas gostarem de mentir e escapar com mentira. Né. Mas ele é realmente um recurso excelente para treinar diplomacia e um pouco de investigação. Ele não é um jogo de investigação, muita gente joga querendo ser Sherlock Holmes, mas ele é um jogo de, principalmente, juntar informação. Quanto mais informação você tem, mais fácil você consegue determinar quem é o impostor, e quanto menos informação você
você cede, mais fácil você se livrar, né, quando impostor. Outra skill que você pode desenvolver jogando videogame também é liderança, né, no caso de MMO, e o pessoal que joga MMO, eu nunca joguei MMO, mas eu sei que muita gente desenvolveu liderança e gerenciamento de equipe por causa de MMO, né? Os raid leaders aí sabem gerir 30 pessoas ao mesmo tempo, sem precisar fazer microgerenciamento. E, enfim, garantindo que as pessoas que ele está gerenciando estão fazendo o que eles precisam fazer sem né, ficar pegando no pé de cada um. Enfim, liderança seria um tema excelente, inclusive, para uma palestra, mas talvez para níveis 2. E com certeza tem mais habilidade que você consegue extrair de videogame aí, de raciocínio rápido, de exercício de memória, né? É uma ferramenta muito boa se você principalmente lembrar de não ser consumido pelas doses de endorfina liberadas pela recompensa imediata dos videogames. Né? E o último ponto que eu queria tocar aqui é informação. Né? Você pode se informar. O poder das interwebs aí está do seu lado para te ajudar com vários recursos. Né? Tem canais de YouTube, o MTG Goldfish com análise de metagame, e tem coisas menos importantes para se tornar um juiz melhor, mas principalmente conhecer os metagames dos torneios que você vai arbitrar. Podcasts, eu sugiro para quem nunca escutar alguns episódios do Judgecast, se você entender inglês. Eles têm, se eu não me engano, eles têm uns posts lá no judgecast.com com os melhores podcasts que eles já fizeram e são recursos excelentes para você aprender algumas coisas sobre se tornar um juiz melhor. E aí é uma infinidade de recursos que você pode usar para se tornar um juiz melhor. Né? O Twitterverso aí do Magic, que eu acompanho a parte de jogadores competitivos, isso pode me ajudar a conhecer melhor o meta para um torneio que eu vou arbitrar. Blogs, podcasts, tem muito recurso que você pode usar para que não são recursos da comunidade de juiz, né? São recursos voltados para a comunidade de jogadores que você pode utilizar para ser um juiz melhor também. O Thiago está falando aí que o Judgecast tem muito sobre regra para apitar evento. Sim, eles têm uma coletânea assim, de episódios sobre regra. Infelizmente, as regras mudam e acabam ficando um pouquinho datados, né, os sobre regra, mas os de soft skills são os que eu considero melhores, que não mudam. Ou muda num passo muito mais lento. Muda no passo em que a nossa geração precisa mudar para mudar. Então, são mais interessantes porque você pode carregar independente de quando é que eles foram produzidos. Foram produzidos todos na década de 2010. Então, tem conteúdo que é totalmente relevante para hoje também. Eu acho que eu estou finalizado. Se alguém tiver mais alguma história para contar, quiser abrir o microfone aí e conversar alguma coisa sobre, se alguém tiver alguma dúvida que queira tirar, também estou aqui disponível. O meu e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre, é o meu nome, @gmail.com. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí, eu estou ouvindo. O DG está falando sobre
caos do Facócero, né? É uma excelente leitura. Eu sugiro sobre o meu primeiro torneio enquanto juiz. No dia que eu certifiquei, meu primeiro torneio de juiz, como juiz certificado, porque foi de fato o dia em que eu me certifiquei. Eu me certifiquei depois do torneio, mas ele contou como meu primeiro torneio de juiz certificado, porque ele foi minha prova de fogo, em que uma investigação que eu conduzi nesse torneio, em 2010, gerou um DQ, um jogador que é muito famoso por ser um jogador problemático no Brasil, né? Muita gente conhece. O Puf está falando aqui que estava lá. Eu acho que era só você mesmo, Puf, desse canal que estava lá no dia. Mas, enfim, esse cara acabou levando esse uma suspensão, e a suspensão dele acabava no domingo do GP São Paulo 2012, foi quando eu me tornei juiz em 2002. E aí ele foi pedir para jogar, com um esquema meio tipo, foi lá se ajoelhar, se pedir, pelo amor de Deus, para poder jogar, porque não tinha GP no Brasil, não. Porque o Red Judge falou que ele era muito bem-vindo para jogar o side events no domingo. Mas, enfim, se alguém tiver curiosidade sobre essa história aí, se eu não me engano, é um tópico no blog da Liga Média, como irritar um dragão. Justiçado. Usar os Vampiric Rainforest que ele tinha no deck dele. Vampiric Rainforest sim, ele pinta um quadro de herói injustiçado, assim, é engraçado. Eu dei zero atenção a esse negócio na época, eu li e falei, ok, vida que segue. Mas hoje eu olho para esse troço e penso, cara, tipo, beira a psicopatia, né? Um cara que pinta esse quadro todo aí e acaba sendo desclassificado pelo mesmo motivo mais 2 vezes na vida. Que a gente sabe, né? Não sei quantas vezes o sujeito em questão foi desclassificado por cheating, mas eu sei que foram pelo menos mais 2. É isso, gente. Meu almoço chegou agora, então eu vou poder almoçar feliz e contente. E Léo, de volta para você.